O título é Lembranças Úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a sociedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles estão igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Não tinha saído essa mensagem ainda, né? Não. Então agora passamos para as preces. O nosso irmão Ederson Fábio. Então, novamente, uma boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se todos bem-vindos a essa casa de oração, essa casa de Francisco. Então, vamos agora, nesse momento, convidar a todos, vamos fechar nossos olhos. Vamos, então, mentalizar Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre e bom amigo, e a esses trabalhadores incansáveis do bem, esses familiares e amigos que conduzem essa casa de oração sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, o nosso patrono espiritual, e que possam abençoar e iluminar a todos os irmãos encarnados e desencarnados, abençoando e iluminando a cada um conforme as suas necessidades, o que tenham a receber conforme o merecimento de cada um, e que possam sair daqui melhores, ao qual aqui chegaram, saindo daqui com paz, com harmonia, com entendimento, que é muito importante para todos nós, e que possam abençoar também, iluminar a todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, que estão doentes, necessitados, estão acamados, aqueles irmãos que estão nos vícios, aqueles irmãos que estão abandonados nos cárceres, que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, em todos os lugares de sofrimento, de desamparo, nos manicômios, em todos os antros, todos os lugares de acolhimento, de amparo, de irmãos que passam necessidade, que possam esses irmãos abraçarem esses irmãos todos necessitados, que possam sentirem o amor divino em seus corações
e sabendo que existe um Deus bom e justo para todos nós, misericordioso, e que através de sua misericórdia estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender o Evangelho, aprendendo as virtudes, para evoluir e crescer rumo à direção de Deus nosso Pai. Que o que Deus quer de todos nós é a pura e eterna felicidade. Que todos nós devemos um dia chegar e que Jesus se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém indo ao Pai senão por Ele. Que ilumine, Senhor, ao nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, que possa se tornar um país melhor. Que possam esses irmãos aí olharem mais pela humanidade sofredora, a humanidade mundial também, todos os países, que possa não haver guerras, inspirando esses irmãos aí que estão no governo para não haver guerras, que possam auxiliar onde há fome, há doenças, pestes, calamidades, em todos os lugares de sofrimento. Deus, nosso Pai, ama a todos incondicionalmente. Mesmo aquele que se acha o pior dos criminosos, Deus ama a todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo, por mais essa oportunidade, e que os benfeitores amigos possam inspirar nosso irmão expositor da noite, que seja feliz transmitindo a mensagem do Evangelho a todos os corações, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem para todos nós nesta noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Então é com enorme satisfação e alegria temos nosso irmão Fernando Tamujo, da Luz, Fé e Caridade de São Leopoldo. O tempo é todo seu, tá? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre possa estar entre nós, possamos aqui dentro dessa casa espírita, pelo motivo que nos une, buscar a compreensão e o fortalecimento dessa doutrina que cada vez mais nos direciona ao mundo verdadeiro, aos sentimentos que todos nós imploramos ao nosso Mestre, que sejamos sempre amparados e iluminados por Ele. O tema proposto por hoje, vamos começar lendo as parábolas de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós que sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós que sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E vós que sois vós, que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a pranto e às lágrimas. São Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Quando a gente se refere a essas parábolas, o que nós temos que compreender primeiramente? Que quando nós buscamos a consolação pelo aquilo que não estamos compreendendo ainda, que estamos passando, precisamos subsidiar esses sentimentos em alguma base, em algo que nos esclareça e que nos fortaleça, para que nos traga a compreensão por essas enfermidades que estamos passando. Então, quando falamos em Jesus, em toda essa bagagem que Ele deixou para nós, o que é o primeiro grande ponto que nós temos que compreender? Foi o espírito de maior luz que esteve entre nós. O exemplo que Ele deixou de benevolência para todos nós foi algo que hoje ainda não conseguimos, através das suas parábolas, compreendê-las na íntegra, aquilo que Ele
deixou para nós. Então, quando falamos em compensação que Jesus promete aos aflitos à terra, não poderá ocorrer senão uma vida futura. Porque quando nós estamos olhando hoje, querendo buscar uma justiça dentro do quadro que estamos vivendo hoje, se vamos olhar friamente, quantas injustiças a gente enxerga no nosso dia? Por que para mim acontece tantas coisas e para o outro não acontece nada? Então, se nós vamos olhar friamente, unicamente, sem uma base religiosa, e sem principalmente compreender aquilo que Jesus nos disse, nos mostrou, jamais teremos a compreensão para os fatos de hoje. Que o primeiro ciclo que nós temos que nos incluir é na vida única, na vida verdadeira. Se estamos compartilhando um espaço aqui dentro da casa espírita, o primeiro ponto que nós temos que deixar bem claro para nós é que somos reencarnacionistas. Então, no momento que eu aceito a reencarnação como base na minha vida, todos os outros valores vão ser agregados a essa linha de raciocínio. E é desta forma que eu vou me posicionar na minha vida perante os fatos que eu terei que enfrentar. Então, não adianta eu dizer, acredito na reencarnação, mas sou o cara mais inconformado com a vida e com as coisas que eu estou passando. Porque daí não tem base, não tem sustentação nenhuma naquilo que realmente eu acredito. Porque senão o que é Deus? Deus deixa de ser justo? Olha como diz o Evangelho. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve compreender-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revelou inteiramente pelo Espiritismo, pela voz dos Espíritos. Então, no momento que para mim essa base está bem esclarecida, eu estou compreendendo que eu faço parte de um ciclo na minha vida, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, quando a gente começa naquele primeiro ponto, querer chorar, ficar desesperado por uma situação que ocorreu na nossa vida, o que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Tipo uma briguinha interna. Fernando, para de tititi. Por quê? Acredito em Deus. Para mim, Jesus é incomparável. O espírito de maior luz que a gente já teve aqui junto conosco. Então, quando nós vamos agregar esses dois valores que estão corretos para a nossa vida, e estamos principalmente nos posicionando perante a vida reencarnatória, então nós estamos criando um ciclo na nossa vida, e é esse ciclo que nós fizemos parte, e faz parte tanto os meus pensamentos quanto as minhas ações. E aí eu começo um ciclo do entendimento e do policiamento sobre a maneira que eu estou agindo e como eu estou pensando. Porque daí eu me faço, dentro desse ciclo de vida, inteiramente ativo. É isso que eu preciso compreender e me inserir de certa forma. Por quê? Porque se eu não me insiro nesse ciclo, eu vou ficar dando vazão a coisas errôneas que não me interessam no meu dia a dia. Aos prazeres que vão estar nos alimentando um foco diferente daquilo que acreditamos. Porque quando afirmamos que acreditamos em Deus e que Jesus é nosso mestre, é um grande compromisso essa afirmação. E eu preciso estar inserido dentro deste ciclo, dentro desses valores. Porque se Deus é justo, e o processo no meu é justamente para que eu cresça espiritualmente, então por que eu vou condenar a vida que eu levo? Ou o que me acontece? Eu tenho que aprender a buscar uma compreensão que seja completamente sustentativa para que a minha aceitação se fique resignada ao entendimento.
porque senão seremos revoltosos. Não estaremos aceitando. E no momento desta encarnação, as maiores confusões que a gente faz na vida somos nós próprios. E às vezes a gente pensa, a gente escuta principalmente dentro do meio espírita, o que eu estou passando deve ser em função do que eu fui no passado. Mas a maioria dos problemas a gente cria agora, dando vazão a sentimentos que estão ainda obscuros dentro de nós. Vamos pegar alguns exemplos dados pelo próprio Evangelho. Nas vicissitudes da vida, elas são as duas espécies, né? A vida presente e a vida passada. Então, consequência natural do caráter e da as nossas vicissitudes, e principalmente começamos a compreender que o nosso caráter está vinculado da maneira pela qual nós iremos enfrentar esses problemas, nós começamos a compreender a necessidade de nos transformar. Porque a primeira autodefesa é a revolta, né? É a primeira autodefesa que a gente cria, é a revolta. Só comigo? Começou o dia, fui sair de casa aqui, uma batida de trânsito, já fofei meu carro, não tinha seguro, pronto. A revolta já vem de tudo quanto é que é maneira. Mas o que nós temos que compreender? Se nós estamos inseridos dentro daquele ciclo de transformação entre o mundo espiritual e o mundo material, e por que nós estamos aqui nesse planeta de expiação e provas? Quer dizer que não tem nenhum santinho aqui. Nós precisamos expiar as faltas do nosso passado. Mas a maioria das confusões que a gente faz ainda é na vida presente. Vamos pegar alguns exemplos? Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e quarelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros que nós cometemos no nosso dia a dia? Quantas doenças nós atraímos para nós através dos excessos? Quantas? Aquele que bebe, o que ele está atraindo para ele? Né? Então somos nós que vamos levando no nosso dia a dia, sem buscar aquela linha do equilíbrio que nós precisamos. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não combaterem suas más tendências no princípio? Por fraqueza, ou por indiferença, ou por dizer que não tem tempo no mundo moderno de hoje? Então, quanta coisa acontece na nossa vida onde nós estamos envolvidos diretamente aqui agora. Dei vazão à minha ambição. Fui ali, comprei um carro zero e comprometi todo o orçamento da minha família. Só para quê? Para mim ter um carro, para mostrar para a turma ali, estou de carrinho novo. Vou causar o quê? Vai faltar para dentro do orçamento da família só pela minha vaidade e pelo meu orgulho. E assim, quantas coisas a gente comete no nosso dia a dia. E depois ali na frente estamos chorando. Como a vida é triste para mim. Está tudo errado. É a vida? Ou sou eu? É os meus sentimentos? Então é isso que nós temos que começar a compreender. Que somos nós os administradores da nossa vida. Nós que temos a responsabilidade de nos policiar e entender o porquê que nós estamos aqui.
E não estamos de coitadinho. Ninguém nasceu no lugar errado, na família errada, na cidade errada e está na relação errada com as pessoas que estão à sua volta. Estamos exatamente aonde precisamos estar. Justamente porque temos que buscar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Por que pede isso aqui? Diz bem claramente aqui no Evangelho. Porque aprendemos a usar a nossa consciência. Quem é a nossa consciência? Ela não é exata. Quando a gente pisa na bola, bom, aqui magoei uma pessoa já só numa palavra. Na hora, a gente não sabe que magoou. Na hora, dá aquele estalinho, acende a luz vermelha. E o que a gente faz? Prevalece a minha vontade. Eu merecia mesmo, tinha mais que dizer mesmo, amanhã é outro dia. E a gente vira a página, vira as costas, sai e fica assim. Por quê? Porque é difícil, né? É difícil olhar nos olhos daquela pessoa, voltar e dizer assim, me perdoa, eu estou desequilibrado, eu não devia ter te dito isso, me perdoa mesmo, de coração, eu não queria fazer isso, eu não queria ter dito isso. Isso dentro do nosso lar, com as pessoas que a gente diz amar, né? Que estão lá, no mesmo laço consanguíneo. Esposa, marido, filho, sogra, sogro, tio, tia, na nossa relação de família. Tem até aquele ditadinho popular, como é que é? Amigos se escolhem, parentes tem que se aturar. Vê se tem cabimento isso. Né? Porque a gente não escuta isso. Por quê? Porque tem que ter um empenho da nossa vontade. Nós temos que aprender a ouvir a nossa consciência. O que é a nossa consciência? É Deus, está em nós. É toda a minha bagagem que eu trago de maturidade, de tudo que eu aprendi na vida até aqui, em todas as encarnações. Isso é minha consciência. E por isso que ela é ativa. Por isso que nós temos que aprender a ouvir essa vozinha que está dentro de nós. Porque daí ela nos esclarece, nos oportuniza. No momento que a gente aprendeu, pisei na bola, para, dá um passinho para trás, toma um copo d'água, reflete de que maneira pode voltar atrás e refazer aquela situação. Refazer aquela situação. Por quê? Porque esse é o grande exercício. É para isso que nós estamos aqui. Aprender a lidar com essas mazelas, aprender a lidar com esses sentimentos e aprender a nos policiar. Porque daí evitaríamos todos esses sofrimentos na nossa vida presente. Segue. O que a gente escuta também bastante? Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. O homem evitará, quando trabalhar para o seu aprimoramento, tanto quanto ele trabalha para o seu aprimoramento intelectual. É a lei do equilíbrio da mente e da ação. O que eu penso, o que eu faço. Então, quando a gente consegue compreender que nós temos a necessidade de fazer pela nossa evolução moral o tanto quanto nos empenhamos na nossa evolução intelectual, começamos a nos dedicar numa linha de equilíbrio entre a mente e o corpo, entre a nossa mente e nossas ações. E isso estará em equilíbrio naquele ciclo que se referimos do nosso dia a dia entre o mundo espiritual e o mundo material. Porque é assim. Não existe outra maneira. Só vamos interagir desta forma. Porque quantas horas despendemos do nosso dia para as coisas materiais? Quantos cursos já fizemos na nossa vida para estarmos inseridos no nosso meio de trabalho? Para termos uma profissão? Quantos anos estudamos para poder ter o mínimo para estar inserido no mundo material, para ter o nosso autossustento? Está errado? Não, está certo.
Estamos aqui para isso. E é nessa relação humana de respeito que nós vamos aprender a trabalhar um com o outro, respeitar o próximo e fazer aquilo que Jesus nos pediu. Amar o próximo como gostaríamos de ser amados. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então é dessa forma, isso está no Evangelho. Não é o Fernando que selecionou e está fazendo alguma coisa. Está bem claro. O homem evitará quanto trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Se a gente vai ver quantas horas a gente dedica para o mundo material, para as coisas do mundo material, e quantas horas a gente dedica ao mundo espiritual, ao entendimento, ao nosso autoaprimoramento, a gente vai ver que é insignificante. É insignificante o tempo que a gente dispõe para nós. E quando a gente aprender que esse equilíbrio é o que vai me dar a sustentabilidade ali fora, para que eu tenha maior compreensão e maior força de enfrentar as mazelas do dia a dia, porque, como falamos antes, estava aqui no Evangelho, somos espíritos em evolução e ainda estamos encarnados num planeta de expiação e provas. Ponto. Então quer dizer, como falei antes, não tem nenhum santinho aqui entre nós. O que vai nos diferenciar é a maneira pela qual vamos enfrentar essas mazelas ali fora. Os problemas que nos vêm. De que forma vamos enfrentar? Então, quando acreditamos em Deus e temos Jesus como nosso mestre, tudo vai mudar. Porque aí a primeira coisa eu estou cobrando de mim próprio. Bem, cara, né, Fernando? Pra que tanto tititi? Tu disse que tu acredita em Deus e agora na primeira aí tu já está soltando o verbo. Porque é mais ou menos o que a gente faz. Tá? Então, esse aprimoramento ele se dá no momento que nós começamos a nos aprimorar e entender um pouquinho diferente a vida como ela acontece. O homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência que ele errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria o seu adiantamento, por conseguinte, sua felicidade futura. Então, no momento que eu não compreendo que eu preciso da ação, da reparação, e estou aqui para buscar esse aprimoramento, eu vou, dentro da doutrina espírita, que ela nos esclarece que o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. O que eu estou fazendo da minha vida hoje, da maneira que eu estou administrando hoje, e se eu estou ferindo pessoas, terão consequências futuras. É dessa forma que teremos que enfrentar. Se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de novo de outra maneira. Quantas pessoas a gente ouviu dizer isso? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente permanecer na zona de conforto, né? Onde tudo está bem tranquilo, ninguém mexe, eu penso assim, eu sou assim, é assim que eu penso, e fica nisso. Porque é mais difícil eu refazer o caminho, eu olhar para mim dentro daquele momento das minhas atitudes, olhar para a minha consciência, aonde eu estou pesando, aonde está aquela situação de inquietude dentro das minhas ações, e refazer este caminho. Então é muito mais fácil eu ficar na zona de conforto e dizer que está tudo certo, é assim mesmo, eu penso dessa forma, se não pensa assim, o problema é teu. Quantas pessoas a gente vê escutarem dizerem dessa forma? Isso é intransigência. Nós estamos num mundo que ele está evoluindo a cada minuto, ele cresce a cada minuto na intelectualidade. E precisamos sempre estar dispostos a aprender e a rever os nossos pontos de vista, porque estamos inseridos dentro de um contexto onde a individualidade faz parte de um todo, de um coletivo. A nossa individualidade faz parte do coletivo que a gente vive.
E ela tem que estar inserida dentro de uma maneira harmônica. Ela não pode estar em conflito com o próximo. Porque é assim que nós vamos buscando a compreensão e entender que tudo que eu faço terá uma consequência, ou boa ou ruim. Se eu estou administrando meus atos, meus pensamentos e as minhas ações baseada naquilo que eu acredito, como Deus, essa base sustentativa e esse autopoliciamento, terei coisas boas ali na frente. Se eu estou intransigente, mandando brasa naquilo que eu penso e não me importando com o próximo, terá consequências, porque tu vai receber de uma maneira, ele vai receber de outra maneira, vai receber de outra maneira, e cada um vai agir de uma maneira diferente. Cada um vai emitir para aquela pessoa que falou, para aquele grupo, pensamentos diferentes. Um vai dizer assim, eu concordo. O outro vai pensar, esse cara tá louco, não sei o que, papai já vai botar uma carga de pensamentos negativos jogando em direção àquela pessoa. E isso é o intercâmbio do nosso mundo material, dos nossos pensamentos, que são o que? Energias que nós captamos. Por que quando abraçamos uma pessoa, tem aquela pessoa assim, que dá aquele abraço, que coisa mais boa, é uma energia, uma coisa tão gostosa, uma coisa tão boa que ela passa. E outra pessoa, só tu parar pertinho dela, tu já te arrepia, tu já dá um passinho para trás, já sai de lado. Por que essa diferença? Isso é o campo magnético que cada um constrói ao redor do seu corpo físico, através do seu pensamento e das suas atitudes perante a vida. Nós somos energias puras e construímos esse campo magnético através das nossas obras. Se eu sou uma pessoa extremamente ruim, egoísta, predominante nas coisas boas só para mim, piso em todo mundo, como é que vai ser esse campo? Obscuro. Voltado e sintonizado com energias nefastas, negativas. Se eu faço ao contrário, sou uma pessoa que me preocupa exatamente da maneira que eu estou agindo, como eu estou agindo perante o todo, de que maneira eu estou tratando as pessoas que estão na minha volta, no meu ambiente de trabalho, dentro da relação da casa espírita, na relação do mundo que vivemos, no nosso bairro, porque nós estamos inseridos, querendo ou não, estamos inseridos na coletividade. E a pergunta que temos que nos fazer é, de que forma eu estou inserido? De que forma eu estou sendo prestativo ou não? Porque tudo dentro da ação e reação, a maneira que eu estou agindo, terão consequências ali na frente. Ou boas, que vão reverter, ou ruins, que eu terei que resgatar. Então, se eu entendo que eu faço parte desse ciclo, eu começo a mudar. Eu começo a construir ao meu redor um mundo melhor, porque eu estarei inserido dessa forma. Nas causas anteriores das aflições, nós precisamos compreender. O que nos diz aqui no Evangelho? A perda de seres queridos, a diarrios de família, acidentes que nenhuma providência poderia impedir, reveses da fortuna, os flagelos naturais e as enfermidades do nascimento, com as deformidades, a idiotia, o cretinismo, e assim segue aqui um monte de exemplos. Isso são fatos que não podemos mudar. São expiações que temos que resgatar através do nosso débito em relação ao nosso passado. Por quê? Porque fizemos bobagem. Porque não pensamos daquela forma para resgatar os nossos débitos. Então, quando aquilo que hoje nós não podemos mudar, que não está na altura em mudar, o que não está na altura em mudar? O pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, a família que eu fui inserido, a maneira que eu nasci, que o meu corpo físico foi moldado, tá? E assim um monte de coisas que me vêm que eu não posso mudar. Aonde entra a nossa compreensão? Revolta? Por sermos diferentes dos outros?
Esse seria o caminho? A indiferença? Buscar subsídios que alimentem a minha compreensão. Então, quando nós estamos sentados dentro da casa espírita, escutando parte do Evangelho, está nos clareando, mostrando, poxa, aquele cara lá de São Leopoldo, gostei de algumas coisinhas que ele veio, que ele falou, mas naquela ali que eu me leu do Evangelho, para mim, aquilo foi para mim. Por quê? Porque a gente começa a compreender certas coisas de acordo com aquilo que a nossa maturidade nos permite. Então já tivemos um percurso na nossa vida que, quando estamos buscando, alimentando a nossa compreensão, ela transforma, ela tem uma força transformadora. Porque aí puxa pela razão. Puxou a razão, diz, poxa, tá certo, eu estou errado, eu estava pensando assim, até agora eu pensava assim, agora, depois que eu ouvi isso, eu já estou vendo diferente. E quando a gente pisa na bola, já aquela compreensão é acusada pela consciência. Por quê? Porque nós admitimos, nós refletimos, nós alimentamos o nosso banco de dados dentro do nosso conhecimento, que aquilo ali está certo. E quando eu volto a pisar na bola, novamente fazendo algo errado, a consciência já ativa de novo. Por quê? Porque nós alimentamos o nosso banco de dados com, mais uma vez, um conhecimento que nos fez mudar e refletir a nossa opinião. Aí vamos sempre trabalhando dentro desse ciclo reformulativo. Porque é assim que a gente aprende até a nos conhecermos. Porque a vida é tão corrida às vezes que a gente não tem tempo nem de aprender a se conhecer. Do que a gente gosta, o porquê que a gente age assim, o porquê que eu faço assim, o porquê que eu gosto de estar em tal lugar, o porquê que isso me faz bem. Temos que aprender quem somos, para poder entendermos o porquê que aqui estamos. É assim que vamos nos transformar. Entretanto, em virtude do axioma que se todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências das suas faltas. Não escapa jamais das consequências das suas faltas. Quer dizer, no momento reparativo pela qual aqui estamos encarnados, e eu não estou administrando a razão pela qual aqui estou, não estou me cobrando um posicionamento desde que acredito em Deus, acredito em Jesus, estou aqui para crescer, para evoluir, não ajo dessa maneira, está bem claro, mas não escapará jamais das consequências das suas faltas. Quer dizer que todo aquele que eu prejudico, de alguma forma terei que responder. E aí vem exatamente as expiações. Aquelas que eu não tive a capacidade de escutar a minha consciência, buscar força, dar um passinho para trás, respirar, fazer uma prece, elevar o pensamento para me dirigir àquela pessoa, ao meu companheiro, à minha esposa, a quem eu feri, quem magoei, enfim, falta que eu cometi, tentar reparar enquanto eu posso, enquanto ainda eu tenho tempo para fazer isso, para que isso não vire dentro daquela pessoa que eu feri uma dívida para uma próxima encarnação. Porque é assim que acontece. Vamos pegar exemplos. Um casal, uma traição. O que acontece? Uma desgraça, né? Vai ficar pendente se nessa não existir uma proximidade, uma reparação,
Não digo nem a volta da união, porque vai depender da maturidade dessas pessoas. Mas como estamos dando um exemplo que é tão corriqueiro no mundo de hoje, o que vai acontecer? Aquele que se sentiu traído, magoado, vai carregar um ódio tamanho para uma próxima encarnação. Daí, quando aquela pessoa que traiu vai ter que expiar na vida futura, numa próxima jornada, vai ter que passar talvez pelo mesmo, ou talvez por uma situação diferente, tanto quanto ele fez aquela pessoa sofrer. Então é dessa forma que nós evitamos os grandes transtornos na nossa vida. Nós começamos a buscar a razão, alimentar a razão e saber por que aqui estamos. E aprender a fazer esse tratamento homeopático com as pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, quando levantamos a voz com alguma pessoa, quando fomos estúpidos, de alguma forma fizemos algo que não devia. Deixa eu contar uma historinha, fazer aquilo que não devia. No trânsito, eu estava apressado para largar as crianças no colégio, atrasado já com um compromisso que eu tinha e, né, a milhão. Quando estava chegando perto do colégio, uma barreira de policiais e os caras desviando o trânsito para outro lado e sem sentido, não tinha obra. Pô, ali, se entrasse naquela rua que eu queria entrar, que era do colégio, podia sair por trás e não tinha problema nenhum. Daí fiz sinal para o cara largar as crianças no colégio. E daí o cara disse, não, só apitou e só segue reto. Mas já levantei a mão, não sei o que, papapá, me indignei, fiz uma volta maior, deixei o carro 2, 3 quadras, levei as crianças, não teve dúvida, fui lá falar com aquele cara. E já, né, que nem um porco-espinho, de bravo, né, falando e não sei o que, e papapá, por que vocês não deixam, vocês estão aqui para facilitar o trabalho das pessoas, não para dificultar e não sei o que. Ele me ouviu naquela calma. Aí, ele disse assim, Fernando, esse meu nome. Fernando, bem calmo. Eu estou cumprindo ordens. Não sou eu que determino que rua vira, que rua não vira. Pediram para nós fazermos a barreira aqui e eu estou fazendo. E ele já virou e começou a atender a outra pessoa que estava ali do lado. Aquilo, gente, foi para mim uma batida tão grande na minha consciência que eu saí, que ele estava atendendo, ele estava com confusão grande e fui. Mas eu fiquei o dia inteiro com aquilo na consciência. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de casa, eu comecei a rodar com o carro dentro da cidade para tentar achar aquele policial. Enquanto eu não achei aquele policial, aquela dor de consciência, a maneira pela qual eu agi estava me machucando tanto, que eu precisava olhar nos olhos dele e pedir perdão, desculpa pela grosseria que eu cheguei contigo. E enquanto eu não encontrei no outro dia, mas enquanto eu não encontrei aquele policial, aquilo ficou martelando. Por quê? A impulsividade. Deixei a impulsividade tomar conta. Então, é isso que se refere nessa mensagem, quando a gente tem que compreender da maneira pela qual a gente está inserido e como nós precisamos agir para nos transformar. Somos nós. Ninguém vai fazer pela individualidade de ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte para si próprio, para ter a paz de consciência e saber, poxa, deitei no travesseiro, consegui pedir desculpas para aquele guarda, que eu fui estúpido. Aí eu fiquei tranquilo, eu olhei nos olhos dele mesmo e pedi perdão de coração. Então é isso que me trouxe a paz de consciência. Consegui 2, 3 dias depois dormir, porque consegui reparar aquilo que estava me machucando dentro de mim. Então são essas pequenas coisas que a gente começa a construir dentro da nossa relação e a gente vê que vai ser melhor. Cada momento que a gente veste a humildade que Jesus nos ensinou, foi um espírito de maior grandeza. Maior grandeza podia ter vindo como um rei, como um ditador, ter dito para o mundo inteiro, ter enfrentado os judeus de uma forma diferente, os fariseus de uma forma diferente. Como é que ele veio?
o Espírito, com a maior humildade que já teve, foi espancado, quem sabe por nós que tivemos naquela época, pregado na cruz. E eu sempre digo, cada vez que a nossa consciência é ativa e a gente não faz nada, nós estamos com um martelinho na mão ainda pregando a mão de Deus, de Jesus. Porque ainda estamos fazendo o que aqueles ignorantes na época fizeram. Porque nós estamos tendo a consciência, ela está sendo ativa e eu não tenho a coragem de romper e reparar. Então, continuamos com o martelinho, pregando a mão de Jesus na cruz. Cada vez que a nossa consciência nos ativa e nós não fizemos nada, continuamos daquela forma neutra, porque é mais fácil permanecer na zona de conforto. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Olhem bem, eu terei que passar e suportar aquilo que eu fiz os outros suportarem. Isso é a minha expiação numa vida passada. Então, quanto mais consciente nós formos, mais nós estamos abrindo a grande possibilidade nossa para um mundo regenerativo. Estamos entrando num clima onde todos nós estaremos em equilíbrio com a mente e com o nosso corpo e com as nossas ações. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Está no Evangelho, não é o Fernando. Se estamos aqui, pelas nossas imperfeições. Se estamos passando o que estamos passando, pelas nossas imperfeições, pela necessidade que eu tenho de reparação, de entender e compreender a vida de uma maneira diferente. Os espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor, tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recompensá-la, a fim de não perder o seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado, que elas punem, e as provas para o futuro que elas nos preparam. Então, no momento que eu tenho a consciência que eu estou errado, desencarnei e fiz aquele monte de bobagem, na minha próxima encarnação eu estou consciente. Qual vai ser o meu pedido? Eu quero reparar o Pedro, o Paulo, o João, a Maria, aquelas pessoas que eu fiz sofrer, que eu causei um dano terrível, tirei dinheiro da empresa, desviei não sei do que, fiz um mal, fui olhar para mim e esqueci o resto. Então ali existe um arrependimento meu no mundo espiritual, mas eu estou pedindo uma reparação. Então essa reparação é a expiação sobre o meu passado. Por isso que aquilo que estamos passando hoje, que não compreendemos o motivo que é tão forte, e são coisas que não podemos mudar, está ligado com aquilo que nós próprios pedimos no mundo espiritual para esta encarnação, para que possamos reparar os nossos erros do passado. E se fizermos bem feito esse sofrimento, está servido também não só como de reparação, mas como prova. Porque eu estou ainda crescendo e me aprimorando moralmente, aquilo que foi pedido ali no começo. Então, quando a gente tem essa compreensão, nós começamos a mudar as coisas completamente. Não admitimos para nós próprios mais ficar com tititi, com choromelas, com isso, né? Se fazendo de coitadinho, bola para frente, vamos levantar, prece, vamos enfrentar. O que muda? Nós levantar de manhã chutando as coisas, mal-humorado, magoando as pessoas que estão à nossa volta pelo nosso desprezo, pelo nosso egocentrismo, olhando unicamente para as nossas dores. Vai chegar no final do dia, o que aconteceu? Resolvemos o problema? Com certeza acumulamos mais ainda, né? Arrumamos mais problemas ainda.
Então, quanto mais consciente nós formos e entendermos que as coisas estão aqui para serem administradas por nós, o processo de reparação vai ser diferente. Estaremos conformados com aquilo que a vida nos reservou e estaremos nos empenhando para transformar aquilo que desejamos que seja transformado. Porque é esse empenho de cada um de nós que vai nos dar a paz e a consciência quando nós estamos trabalhando pela nossa individualidade. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas as provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais no mundo de expiação e provas. Se nós fôssemos perfeitos, não teríamos mais que passar pelas necessidades que estamos passando. Então somos nós, quando entendemos e compreendemos o nosso posicionamento perante a vida e de que forma a nossa individualidade está inserida ali fora no coletivo, na relação com as pessoas que amamos e que passamos no nosso dia a dia, começamos a interagir de uma forma diferente com o mundo espiritual. Aprenderemos a ser intuídos de uma boa maneira por nosso espírito protetor. No momento da aflição de não saber o que fazer, quando nós resgatamos a uma prece, nos elevamos a uma prece, estamos abrindo a porta para o nosso espírito protetor, para os espíritos de luz, te darem aquela intuição. Para quantos, eu sempre digo, para quantos a gente vai dormir com um problema e acorda com a solução? Faz uma prece, foi dormir com aquilo na cabeça, meu Deus, não sei como é que eu vou resolver, eu não sei o que fazer. Outro dia acorda, pimba, parece que a luzinha aquela acendeu, já veio, tu já sabe o que fazer. Por quê? Porque existia um sentimento verdadeiro, existia uma prece pedindo luz, esclarecimento, por onde eu sigo, o que eu faço, meu Pai? Me dê uma luz. É assim que resolvemos. Quando nos inserimos na vida única e verdadeira pela qual todos nós aqui estamos. E levamos a nossa relação com o mundo espiritual da mesma maneira que levamos para a nossa vida, para o nosso autossustento da nossa vida material. Porque daí estamos inseridos na grande transformação que Jesus veio nos pedir para que amássemos uns aos outros e aprendêssemos a nos respeitar uns aos outros. Estamos cumprindo com aquilo que Ele pediu. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Então, quando passamos por determinadas situações, vamos imaginar que somos espíritos em transformação e que pedimos para passar por determinada situação para a nossa elevação espiritual, para que possamos crescer e evoluir, sintonizar com Jesus que é nosso mestre, o espírito da maior luz que esteve entre nós. Porque até ele, quando estava sendo pregado na cruz, o que ele fez? Olhou para o alto e pediu: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não foi isso? Que possamos, cada um de nós, se lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre e sermos ativos, completamente ativos, na grande transformação que nós próprios se comprometemos no mundo espiritual. E que possamos aliviar a nossa vida futura através da racionalidade, a administração dos nossos pensamentos e ações, para que não causamos mais mal a ninguém, para que não tenhamos que espiar mais nada, para que não tenhamos no futuro que reparar mais falta alguma. Deixamos o nosso orgulho de lado
Aprendamos a ouvir a nossa consciência e vamos exercitar a reparação. Nem que seja 2, 3 dias depois que nem eu conseguir, mas vamos fazer, porque vai ser uma vitória. Cada reparação que a gente faz é algo que a gente apagou e não vamos carregar para frente e para o futuro. Onde aí teremos que reparar, talvez, de uma maneira imposta pela vida, porque não quisemos ouvir Jesus e seus ensinamentos. Que a paz do Divino Mestre possa estar com todos e que possamos aprender sempre a nossa grande jornada pela qual estamos, que é a nossa reparação. Obrigado, uma boa noite a todos. Então nós que agradecemos, né, os esclarecimentos de Enon na noite de hoje, à luz do Evangelho, que é muito importante, né, a gente refletir, porque a gente está num momento que a gente sabe que reclamações não vai resolver nada, né? A gente tem que tomar atitudes para resolver, né? E trabalhar, né? Trabalhar para que a gente possa não novamente voltar e continuar sofrendo, como ele disse, né? O Evangelho diz. Falam também da palavra crise, né? Mas aí tira o S da palavra crise, né? Fica cri, né? Criar, né? Situações, oportunidades, sair daqueles movimentos, né, de viciosos, né, do orgulho, do egoísmo. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, mais humilde, mais caridosa? Perdoar, né, é importante. Então tudo isso são reflexões para a gente, né, antes de dormir, pensar, refletir o que eu tenho que melhorar ainda. Porque todos nós ainda temos muito que melhorar, com certeza. Vamos ter que retornar muitas e muitas vezes para poder cada vez nos aperfeiçoar. Mas por que deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, né? Como foi dito, facilitar, né? Para não continuar sofrendo. Então, gente, muito obrigado. A gente também agradece o nosso irmão pela presença, tá? De vez em quando está sempre aí conosco, aí quando pode, né? Posso estar sempre conosco, aí, nos trazendo ideias, né? Para a gente refletir. É bom essa troca aí. E agradecemos também a presença de todos, tá, na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Então convidamos a todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos fechar nossos olhos novamente e agradecer, Senhor, por mais essa noite de hoje, este banquete espiritual que é fornecido a todos nós, graças a Deus, a espiritualidade, e aqui por ser humildes instrumentos de levar adiante essa doutrina, este Consolador prometido pelo Cristo, e que possamos estudar, compreender esta doutrina tão importante para todos nós, para tudo aquilo que a gente passa na vida, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, que possamos buscar através dessa luz divina da doutrina espírita, trazer para as nossas vidas, para que possamos nos tornar seres melhores, mais fortes, mais resignados, perseverantes e disciplinados perante as situações de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, por todos, e damos então por encerrado as nossas atividades da Francisco da noite de hoje. Que assim seja.